Bom dia, a paz esteja convosco. Gente, eu não sei se esse vídeo foi parecido de ontem, mas foi um vídeo que eu achei bem interessante, do Catequese da Igreja. Eu já vou deixar o parágrafo, que ontem eu não coloquei. E ontem chegou tarde, porque foi de manhã e não vai, quando eu vou chegar tarde, pô, pensa que eu tô dando bom dia de tarde, mas foi de manhã. O 1179, onde celebrar. Esse vídeo vai ser bom para nós pensar sobre a missa e sobre a reforma que está em nossa igreja de Coronel João Sá. O culto em espírito é verdade, na nova aliança. O culto em espírito, que é onde leva o corpo de Cristo, foi a nova aliança, foi novo compromisso. Quando Jesus veio, o pecado de Adão e Eva, aqueles morreram, foram esquecidos. Jesus veio para nos salvar. Não está ligado a um lugar exclusivo, a terra inteira e santa. E foi entregue aos filhos do homem, que foi o que ocupa o lugar primordial, quando os fiéis se consagram em um mesmo local. São as pedras vivas, no mesmo local que a igreja, reunida para a construção de um edifício espiritual, para nós ser construído só de um único edifício, que é Jesus. Não adianta procurar outro edifício, não adianta procurar outro lugar, a não ser Jesus, a não ser a igreja. Não adianta você ir para casa de rezador, não adianta você... Ele em primeiro lugar. E rezador de macumbeiro, tô falando, gente, de curandeiro, essas coisas assim. O corpo de Cristo ressuscitado é o templo espiritual. É o templo espiritual, da qual jorra a fonte de água viva. Água viva. Na morte dele, do coração dele saía água. No finalzinho nós veio. Incorporada a Cristo pelo Espírito Santo. Nós somos o templo de Deus vivo. Nós somos o templo. Enquanto estamos aqui, somos o templo de Deus vivo. Quando o exercício da liberdade religiosa não sofre, entravez os cristãos constroem edifício destinado ao culto divino. Essas igrejas visíveis não são simples lugares de reunião, mas significa a manifesta a igreja viva neste lugar, morada de Deus com os homens, reconciliando e unidos em Cristo. Todos os fiéis sempre ficam reconciliados e unidos em Cristo, não visível. A gente acha que é visível quando a gente chega lá na igreja que não vê Cristo, porque vê lá no corpo. Porque lá está a cruz. Através da cruz, tudo começou na cruz. Terminou na hóstia, que foi o corpo e o sangue dele. A gente acha que é visível, mas não é invisível. Por isso, na hora que o padre está dizendo, levanta o cálice, esse é meu corpo, meu sangue, não é o padre que está dizendo, é a gente pensar que é Jesus, esquecer que é o sacerdote e ver que é Jesus. Aí, olha, a casa da oração, onde a Eucaristia é celebrada, é conservada, onde os fiéis se reúnem, onde a presença do Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador, o qual ofereceu por nós no altar, ele ofereceu. No sacrifício, porque ele não era a vítima era nós, e ele se ofereceu. E é para nós beber dele, comer dele e permanecer dele. Então é para nós sair dessa vida de fornicação, de morar junto, de pecado e apontar ele. Senão não vamos honrar o que ele deixou para nós. É honrada para auxílio e consolação dos cristãos. Então não é para você conviver junto. Viver junto é pecado. E grave, mortal. Você tem que pegar o corpo dele. Deve ser bela e adequada para a oração. A celebração é religiosa. Aí entra agora a questão da nossa igreja. Deve ser bela, adequada. A gente não pode entrar na igreja e ir lá pro altar de todo jeito, não, gente. É por isso que tem aqueles essêncios, eu vejo em algumas coisas que joga assim, aqueles essêncios, aquela fumaça. Ali expulsando o demônio. Tem igreja que é bem... Tem até lá dentro, porque só passando gente, não passa o essêncio, você não se bem, não faz nada. A igreja não é coisinha assim, todo mundo entrar de qualquer jeito e fazer o que quer, não. Lá é uma casa santa. Nesta casa de Deus, a verdade, a harmonia dos sinais, que consiste em manifestar o Cristo que está presente e age neste lugar. Por isso que agora vamos pensar aí. Alguém está pensando em dar o dinheiro da reforma? Dê, porque lá é uma casa santa que age naquele lugar, através de lá que ele age. O altar da nova aliança é a cruz. Primeiro a gente vê a cruz do Senhor, não é verdade? Da qual brota o sacramento do mistério pascual. Foi através da cruz sacramento que brotou sobre o altar, que é o centro da igreja. O altar é o centro da igreja, né?
se faz presente o sacrifício da cruz sobre os sinais sacramentais. É lá que ficam os sinais sacramentais, que a gente pega o corpo de Cristo, coloca lá, o padre leva. Tem a adoração que bota lá na frente, é lá que o padre leva o corpo dele. O altar é também a mesa do Senhor, para a qual o povo de Deus é convidado. Em certa liturgia, orientações, o altar também é um símbolo do sepulcro. Cristo morreu de verdade, ressuscitou de verdade. O altar. Cristo morreu lá na cruz e ressuscitou na hóstia, de verdade. Repara como o altar é importante. A gente achar, não é nada da igreja não, a igreja é. Porque é lá que o padre leva. O tabernáculo, o sacário, que é lá onde ele fica escondido dentro, né? Deve estar localizado nas igrejas, em um dos lugares mais dignos, com o máximo decoro. A nobreza, a disposição, a segurança do tabernáculo é eucarístico. Eu costumo passar de frente e me ajoelhar. Aprendi, porque é lá que Jesus está. E quando eu passo, faço umas visitas. Deve favorecer a adoração do Senhor, realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. É lá que ele está. O Santo Crisma, Miron, que é usado na unção e sinal sacramental do selo do dom de Cristo, é tradicionalmente conservado em um lugar seguro da igreja, ali venerado. Perto dele pode-se colocar o óleo dos catecumes e o dos enfermos. Aquela parte que fica os olhos, acho que fica já nas sacristias. Na sacristia, antes de ir lá para o altar. A cadeira, que é lá onde o sacerdote fica, ou o bispo ou o presbitério, deve experimentar a função daquele que preside a assembleia e dirige a oração. Caiu bem certo dessa leitura hoje, gente. Não era coisa planejada, não. O ambão, a dignidade da palavra de Deus, existe na igreja, um lugar que favorece, que é onde o povo lê, para o povo ouvir a liturgia e voltar espontaneamente a atenção aos fiéis. Que ele esteja lá para os fiéis ver, lendo, e os fiéis também prestar atenção. Ele não deve ter ficado lá escondido, por isso que tem que ter. E por último, para não ficar grande, o congraçamento do povo de Deus começa pelo batismo. Tudo começa pelo batismo, para ser para a igreja, né? Você começa já indo se batizar. A igreja deve, por isso, ter um lugar para a celebração do batismo, o batistério, que é a pia, para fazer com que lembre, quando você vê lá aquela peninha, você lembrar, não, eu tenho que ser batizada ali, ou se você tiver um filho, meu filho tem que ir ali, porque ali faz o conjunto todinho do corpo de Cristo, que é o sacramento. Lá é o conjunto que formou o corpo de Cristo e é fundamental e é bem importante. Feita na celebração desse sacramento, o persignar-se com água, persignar com água benta faz lembrar o batismo. A renovação da vida batismal exige a penitência. A igreja deve, portanto, se dispor à exposição do arrependimento. Tem que ter o confessionário. Por isso, se tem um confessionário, tem que ter gente para confessar, né? Verdade? Se tem um confessionário, aqui já está dizendo tudinho. Onde recebendo perdão, que exige lugar apropriado para acolher os penitentes, que são nós. A igreja deve também ser um espaço que convida o recolhimento, a oração silenciosa. Recolhimento, lá é oração silenciosa. Chega lá, ficar em silêncio, né? Se cochichar, que prolonga e interioriza o grande oração da Eucaristia. Quando a gente recebe o corpo de Cristo, ficar em silêncio. É onde celebra isso tudo, você repare. Como é tão importante. Como é tão importante uma igreja, como é tão importante você participar da Santa Missa. Que é lá que Jesus está na cruz, e depois ele viveu, que ele morreu, começa tudo bonito, tudo certinho, não é bonitinho não, foi sofrimento, mas tudo verdade. Depois que da cruz, depois que o padre vai no meio da missa, que ele vai pegar o corpo de Cristo, que foi no final dele, que ele morreu, né? Primeiro ele teve a vida pública, primeiro ele carregou a cruz, sofreu ele. Para depois ele levar o corpo de Cristo, e a hora que Cristo vai entrar depois de ressuscitado. Um bom dia, não sei se dá para entender.